Olá, meus queridos, mais uma live hoje e esperando aqui a Lari entrar para que a gente comece hoje um caso que eu tenho certeza que a maioria dos homens passam por essa dificuldade. Chega para mim aqui, chega para Larissa, né? Então essas lives, elas são, estamos abrindo diariamente para a saúde mental masculina. Então a gente sempre vai estar falando aqui de saúde mental masculina. Um tema que não se fala, não é aberto, né? Então, eu e a Lari, como a gente atende homens, a gente vem falando sobre saúde mental masculina, né? E para isso, para ajudar vocês, a gente criou um grupo da Escalada do Homem Invisível. Tanto eu quanto a Lari, a gente tem deixado esse link nos stories, ou vocês podem pedir pra gente também no direct, tá? E aqui tá muito frio, esperando a Lari entrar aqui pra gente começar essa live, tá? A saúde mental masculina é um tema pouco divulgado, né? Se os homens eles não vão atrás, isso não é espalhado, vamos dizer assim, não é falado. E a gente aqui se propôs a fazer essas lives diárias, trazer para vocês os assuntos e promover esse evento, tá? A Lari já chegou aqui, então a gente já vai começar. Lari, já te mandei, já aceitei aqui, tá? Para a gente começar esse caso. Então, gente, a gente pede para que vocês compartilhem essa live, pede para que vocês divulguem também, né? É do interesse também de vocês. Oi, Lari, bom dia. Boa Boa tarde já. Eu ainda não almocei. É verdade. Então, é bom dia. Bom dia, boa tarde. Pessoal, que bom estar aqui, né? A gente está no corre do dia, mas lembrando de vocês, sempre trazendo algum caso aqui pertinente, algum caso que pode ser que não tenha acontecido com você, mas com certeza você tem algum amigo que pode estar passando por isso. Mas, quem sabe, né? Se você mesmo não está precisando, né? Você mesmo não se identifica com alguma coisa aqui. Pois é, o assunto de hoje, qual é, Lari, para colocar aqui? O assunto de hoje é João e a pornografia. Como vencer a pornografia? E põe só o João e a pornografia, que a gente vai falar sobre essa situação dele, né? E é nome fictício, tá, gente? Mas o caso são casos reais, a gente só altera os nomes, tá? Porque para manter, né, o anonimato aí. Então, vamos lá, né? É um assunto, gente, a pornografia é um assunto antigo, né, Lari? É um assunto antigo, um assunto que tem vários lugares que falam, mas a gente vê a dificuldade que os homens têm de vencer a pornografia, né? E como a pornografia destrói tanto a mente quanto os relacionamentos, a vida em si, né, Lari? Isso aí, perfeito. Lê pra gente. Então, o João, ele é um homem cristão, ele tem 35 anos, ele procura ajuda em uma sessão de aconselhamento terapêutico, né? Ele é solteiro, ele é ativo em comunidade religiosa, ele expressa o conflito interno muito profundo relacionado ao seu consumo de pornografia. E ele teme que esse comportamento comprometa sua fé, sua autoimagem, suas chances de construir um relacionamento amoroso, saudável, como mulher cristã. Durante a conversa, ele soltou algumas falas, e a gente vai fazer uma análise dessas falas dele, né? E revelam aí uma culpa, né, a vulnerabilidade e até um desejo de mudança. O João, ele cresceu numa família conservadora, cristã, com valores bem fortes e profundos, e valores como pureza sexual e santidade, tá? Ele relata que começou a consumir pornografia na adolescência de forma esporádica, mas que o hábito se intensificou nos últimos anos devido ao estresse, solidão e facilidade de acesso ao conteúdo online, que hoje em dia está muito fácil você conseguir pornografia em qualquer lugar, né? Ele se sente preso num ciclo de consumo, ele, ele culpa, ele se culpa, né, porque ele tenta parar e não consegue, então ele se frustra com isso também. E
Ele já falou do seu problema para algumas poucas pessoas, a ex-namorada dele sabia dessa questão, já tinha relatado para uma psicóloga, já tinha falado para um amigo de confiança e agora tem contado com a gente. Ele teme ser julgado e acredita que sua luta com a pornografia ele torna indigno de ter um relacionamento com uma mulher cristã. E aí ele teve algumas falas, eu acho que a gente podia falar sobre isso, né? E uma fala foi a seguinte, ó, embora ele não tenha se preservado sexualmente, ele olhei pornografia e no pensamento. Então, assim, ele tinha esses pensamentos associados com a pornografia, né, indo de encontro aos seus valores cristãos. E daquela pureza que os pais dele confiaram a ele, né, questão de virgindade. Então, ele não se sentia que ele tinha se preservado sexualmente pelo fato dele olhar a pornografia. Então, assim, sugere que ele não vê a pornografia apenas como um ato físico, mas também que fere os princípios dele, né, de espirituais e morais, né, então, que deixa ele se sentindo ainda mais culpado. Uma outra fala dele foi a seguinte, como que essa mulher cristã vai querer namorar um homem que tem esse problema com pornografia? Então, essa fala reflete uma insegurança dele em relação aos relacionamentos. Ele teme que ele seja desqualificado por conta disso e, e ele tem medo de ser excluído, né? E não corresponder à expectativa da outra pessoa. A gente sabe que pornografia é um problema sério. O caso do João aqui, ele não é o único caso que eu tive em consultório. Eu já tive, eu estou tendo, inclusive, né, outros casos de relatos da pornografia. E aí, assim, é interessante porque tem uns que falam que é todo dia, tem uns que é pelo menos uma vez ou duas na semana, e tem gente que fala que é duas vezes no mês, só, né, entre aspas. Mas você vê que se eles trazem essa situação para mim, me parece até que eles estão sofrendo com isso, né? Uma terceira fala que eu não quero enganar ninguém. Por quê? Porque para ele, quando ele, né, usa pornografia, parece que ele está enganando. Ele tem o sentimento de estar traindo a outra pessoa. E a gente sabe que, enfim, né, vai depender do ponto de vista das pessoas, do casal, enfim, né? Mas ele não quer esconder esse problema para um próximo relacionamento. Mas ele teme que, se ele falar isso para a pessoa, né, que ele tem essa questão, vai espantar futuras parceiras. E aí representa aí um conflito entre a sua honestidade e o medo dele ser julgado. E aqui a gente, pelo menos eu, assim, não vou defender o uso da pornografia por conta dos malefícios que ela traz para o cérebro do homem, no quesito de ser como se fosse uma droga. E aí alimenta o cérebro, né? Droga, cada vez você precisa de mais para poder fazer efeito, a pornografia ela faz o mesmo efeito. E fora que você acaba ensinando o seu cérebro o que realmente não é sexo, porque pornografia é um sexo fake, né? Coisa que não é sexo real. Sexo real não é daquela forma, né? Então, uma quarta frase aqui, ó, foi o seguinte: depois da minha mulher, foi a segunda mulher que eu contei. Depois, para uma psicóloga, e acho que a quarta mulher é você. Essa frase revela que João já buscou ajuda e confiança em poucas pessoas, mulheres, né? O que pode indicar uma busca por validação, por compreender, né, essas figuras femininas. E ele deu um passo, assim, que é corajoso, mas ao mesmo tempo, né, procura ganhar alguma forma de aprovação. Como se, por exemplo, a igreja fala que é errado, mas se você aceitar do jeito que tá tudo bem, né? Eu não estou tão errado assim. Esse é um problema também. E a quinta frase é assim: eu me sinto culpado, eu caí em pornografia, caí em pecado. Então,
a linguagem dele de cair em pecado reflete, né, a cosmovisão cristã que ele tem, onde a pornografia é vista como uma transgressão moral, né? Terapeuticamente, a gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente sabe o dano que causa. E no caso dele, ele tem essa culpa, né, que é um tema central na narrativa dele. Ele gostaria, né, de ser validado, né, por conta dessa questão, ou de ser resgatado disso aí, né. Então, Nubia, você já pegou algum caso, assim, da pessoa falar para você que tem problemas, questões sérias com pornografia? Já, nossa, teve um caso que eu peguei uma vez, né? Porque a pornografia leva, né? Pornografia é masturbação, né? E um caso onde o rapaz, ele nem sentia prazer mais, mas ele não conseguia parar. Chegou ao ponto dele fazer tanto, ele não sentiu prazer mais, mas ele não conseguia parar. Então, e casos onde a pessoa ela tá tão contaminada com essas imagens, com esse estilo, que quando vai para um relacionamento, fica com medo de perder parceiro, porque a parceira é top, a parceira é bacana, e ele não consegue ir para uma relação sexual sem aquele imaginário poluído, e ele acaba tendo problemas até de ejaculação, né? E isso, tudo isso causa mais ansiedade, mais culpa, mais medo. Então, a pornografia, ela tem muitos estratos, né? É como a Lari falou, é um vício. Como se fosse, não, é um vício, né? Porque o cérebro, ele não separa a área de prazer e a área de dor. É a mesma coisa para o cérebro. Então, ele se acostuma com aquela substância, com esse vício e te pede mais, né? Você tá estressado? Pede. Pede, né? Que nem a Lari falou, tem uns que é toda semana, tem todo dia. Eu conheço casos que a pessoa saía de uma reunião, entre uma reunião e outra, usava pornografia. Assim, várias vezes ao dia, né? Então, se a gente não fala sobre isso, se a pessoa ela não percebe que aquilo tá tirando a liberdade dela. Ela tá sem liberdade, ela não tem livre-arbítrio, porque o que toma conta dela é o vício da pornografia, né? A gente vai focar bastante na pornografia porque ela é um vício difícil de ser eliminada, né? Então, por que é difícil? Porque ela é oculta, porque pedir ajuda para isso pode causar mais culpa, mais vergonha. Você pode ser feita em qualquer lugar, porque hoje em dia tá tudo na mão, então você se esconde ali e qualquer lugar você tem acesso. Então, por isso que ela é difícil, né? Então, tem que ter um trabalho muito grande de autoconsciência, né? Eu passo alguns exercícios, né? Chega a um ponto de eu passar o exercício. Uma vez eu passei um exercício assim, Lari. Não consigo parar, não consigo. A gente fez de tudo. Eu falei, faz o seguinte: se filma vendo pornografia, se masturbando e depois assiste. Se filma e depois assiste. Qual é o impacto que isso causa? Só de eu ter falado isso, a pessoa, nossa, tipo, fez a cara assim do tipo, né? Aí eu perguntei no outro dia, no dia seguinte, né, na outra sessão, você conseguiu fazer? Não, não consegui. Para você ver que a consciência nossa, ela, ela repele, ela repele o uso de pornografia. Então, é um ato, né? É um mecanismo de automática, né? É um mecanismo dopaminérgica, hedonismo. E o problema da pornografia é que ela causa outros sintomas, né? Então, igual a Lari falou, a validação, a insegurança, traz também agressividade, porque eu não consigo, sei lá, você tá com uma vontade você não consegue, você não se autorregula e você fica agressivo também. Então, ela traz outros sintomas para a tua vida e prejudica não só relacionamentos, mas prejudica trabalho. A pessoa tá ali, ela perde o foco pensando naquilo. Então, ela cai a produtividade dela e isso acontece, não acontece? Então, para um trabalho vamos dizer assim, para a gente trabalhar a pornografia, primeiro, né, a gente traz uma autoconsciência e usa ferramentas, tem várias ferramentas que a gente pode usar
para a pornografia, né? A gente tem que ir desensibilizando essa pessoa com esse vício. A gente passa várias. Dependendo, assim, é que depende de cada caso, tá, gente? Depende de cada caso, é uma ferramenta. Não tem como falar uma ferramenta universal. Qual é, qual é a ferramenta que você daria que serve para todo mundo? Primeiro, é você ter uma coragem de tirar, né? Colocar no teu celular, no teu computador, é, bloqueios. Bloqueios desses sites, a primeira coisa, né? Então, isso é vamos dizer assim, universal. Você coloca uns bloqueios ali no teu celular, no teu computador, para dificultar o teu acesso, né? Você vai ter que é, tendo a vontade para que você acesse, você vai ter mais dificuldade. Então, esse é o primeiro passo. Aí é individualizado para cada pessoa. Como a Lari falou, tem gente que é 2 vezes no mês, tem gente que é uma vez no dia, tem gente que é toda hora. Então, para cada caso, eu no caso, passo uma ferramenta para esses casos, né? Tem a pornografia, ela é no início algo de uma descoberta muito recente, né? Hoje está cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, tanto homens quanto mulheres estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, porque a gente também tem o tal do soft porn. O que que é o soft porn? Eu abro o Instagram, eu abro o TikTok, a gente vê mulheres, né, e vê cenas que têm apologia à pornografia, né? Então, hoje a gente se fala até de jejum de olhos, né? Já cheguei a falar para um rapaz, Lari, que ele tinha tanto problema nisso, a gente começou a treinar ele, né? Treinar para as situações. Eu falei, quando você for conversar com uma mulher, ela tiver de decote, abaixa os olhos. Não olhe. Você tem que ter, abaixa os olhos. Porque o problema é você. Tá com você, né? Você que tá com. Então, começa a fazer esse jejum de olhos. Então, abaixa os olhos. Entre outras coisas. Não é um papo moralista, gente. Por que não é um papo moralista? Porque se eu continuar vendo, se eu continuar, nem que seja um decote, né? Só que se a minha mente ela tá poluída, ela tá viciada, não é nem poluída a palavra, viciada, olhar um decote já remete a ver um vídeo, já remete a masturbação, já remete a perder a sua liberdade interior, né? Então, para você ver o quanto que fica enraizado de eu ter que falar, não olhe para um decote, porque vai olhar para um decote já vai engatilhar, né? Exato. Sofrimento, né? É sofrido. Porque, assim, o que poderia ser uma coisa meio óbvia, meio fanfarrona, meio divertida, ou tipo assim, é coisa de homem, né? Você vê quanta coisa triste que traz, né? No caso do João aqui, que tinha essa questão toda de ser uma pessoa cristã, ainda mais. Mas não é só ele que passa por essa situação. É, No caso outro, do cristão, sabe, Lari, o que eu falo é o seguinte, né? Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Deus ama você, né? Deus ama você, ele não ama o pecado, né? Então, por que o Deus não ama o pecado? Porque o pecado te tira o livre-arbítrio, né? Então, te tira a sua liberdade de escolha, nesse caso que a gente está falando, te tira a liberdade de escolha. Então, essa culpa, né? A igreja fala que não pode. A igreja vai falar que não pode mesmo. A gente também tá falando que não pode, não é só a igreja, entendeu? A gente também, mas porque a gente sabe dos malefícios. A igreja vai falar que é pecado. A gente vai falar, olha, você vai ter uma vida horrorosa. Então, né? isso aí. Né? Então, assim, para quem é cristão e tá e sente essa culpa da culpa, né? Do escrúpulo, do pecado, tenha em mente, Deus te ama. E Deus pode te ajudar a você sair disso, assistindo a nossa live, fazendo uma terapia focada nisso. Então, você tem como sair disso, né? Primeira coisa que eu falo, tudo começa com uma decisão. Então, tudo começa com você decidindo. Decidir, não quero mais. Os meios vão aparecer, né? Perfeito, isso aí. Então, a gente elaborou um estudo, né, Núbia e eu, a gente vai soltar esse estudo lá dentro dessa comunidade que a gente está fundando, a partir da semana que vem, e se você tem interesse, né, de fazer parte e, de repente, não pagar por tantos dias de terapia, vale a pena você fazer, porque
porque vai ser um estudo que vai te levar para o interior, do autoconhecimento, e você vai poder enxergar melhor todas essas questões aí, se você passa por elas. Então, lá nos stories, a gente vai colocar o link, né, do escalada do homem invisível, porque uma dor invisível, né, é uma dor que geralmente os homens até falam, tem o movimento NoFap e tudo, mas, assim, até a pessoa conhecer esse movimento, né, é difícil, assim, não é tão propagado, né? Isso mesmo, gente. Então, tamo junto aí. Compartilhe esse material, compartilhe essa live. A gente vai deixar ali salvo. Acho que hoje fica salvo. Vamos ver, né? O que o Instagram faz com a gente. E até o final do mês a gente tá aqui. Se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto, manda pra gente lá no direct, que a gente fala sobre esse assunto, deixem perguntas, tá bom? Maravilha, muito bom. Então tá, até amanhã, então, se Deus Até quiser. amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.